Oiê! Muitíssimo bom dia! É um prazer enorme estar aqui com você de novo nessa segunda-feira. Segunda-feira é o melhor dia da semana, o dia onde você pode começar tudo de novo. Um dia onde a gente está cheio de energia porque a gente veio descansada do final de semana. Então, já vai entrando aqui, já pode deixando as suas dúvidas, já vai comentando aí 4 palavrinhas para que você consiga me ajudar a divulgar essa live. Todos os dias nós fazemos live às 8h30 da manhã, trazendo muito conteúdo de qualidade, conteúdo sobre saúde, conteúdo sobre como tratar doenças de maneira simples, conteúdo sobre como a gente deve ser abordado pelo nosso médico, que nos trata de maneira integral, né? Hoje a gente tem uma gama de especialidades, mas a gente tem cada vez menos aquele médico que olha para o paciente como um todo, né? O corpo ele foi subdividido em pedacinhos, né? Ele foi esquartejado, digamos assim. E aí um cuida da cabeça, um cuida do intestino, o outro cuida dos rins, o outro cuida do trato gastrointestinal, mas às vezes o problema de cabeça começou na doença do trato gastrointestinal. Então, quem é que cuida de tudo? Né? Muitas vezes a gente perde essa noção. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui é o seguinte, doutora, quem é que vai me tratar e eu tenho esses e esses e esses sintomas? Quem vai te tratar é um médico ou uma médica, né? Ou uma equipe multidisciplinar com nutricionista, educador físico, enfim, que entenda do corpo como um todo. Se houver a necessidade da consulta a um especialista, esse médico vai te encaminhar a outro especialista, para que esse médico tenha a noção de como você está como um todo. Roberta está falando aqui, bom dia a todos aqui da Espanha. Que coisa boa, Roberta, estamos chegando longe aí, né? A Lucy Dalva está falando, bom dia, minha querida, que o Senhor Jesus abençoe poderosamente. Amém. Então, vamos lá. Eu quero começar essa live hoje com uma oração. Né? A gente deve começar a nossa manhã, sempre começar a nossa manhã se dedicando à oração. Um pouco antes de eu fazer live todos os dias nesse horário, o que eu estava fazendo? Eu estava me dedicando a esse horário justamente que eu faço live, a estar em intimidade com Deus, ali um momento eu e Deus. E eu me senti chamada por Deus para estar aqui compartilhando com vocês todo o conhecimento que Deus me deu, né? Porque esse conhecimento que, graças a Deus, eu tenho hoje, é um conhecimento que me foi dado por Deus. Deus que foi encaminhando todas as coisas para que eu pudesse hoje ter vários alunos que são médicos, já ter feito vários cursos, já ter a experiência que eu tenho hoje, já ter atendido centenas de pacientes, centenas de alunos. Então, eu gostaria de agradecer a Deus por isso tudo e também de pedir a Deus pela sua vida que está aí. Porque a Bíblia fala assim que onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei com eles. Então, eu gostaria aqui de começar fazendo uma breve oração para que você que está em casa também saiba como começar o seu dia. E aí, hoje, eu vou falar para você de como começar o dia com maior produtividade, coisas que você pode fazer para aumentar a sua produtividade durante o dia. E hoje a gente vai falar de produtividade, inclusive de suplementos que aumentam a nossa produtividade, tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Deus Santo, eu te agradeço, Senhor, porque não cai uma folha sequer se não for da sua vontade. E o Senhor nos permite passar por aquilo que nós precisamos passar, para que ele possa gerar um aprendizado na nossa vida, para que a gente
seja melhor, Senhor. Senhor, eu sei que todas as nossas atitudes têm escolha. Nós temos escolha e todas as nossas atitudes têm consequências, Senhor. E que essas consequências, Deus, que elas possam ser minimizadas pela sua graça e pela sua misericórdia quando negativa, Senhor. Tem misericórdia de nós, derrama a sua graça sobre nós. Senhor, graça é aquilo que nós recebemos, mas nós não merecemos. Nós não somos merecedores da salvação. Mas por justiça, Jesus Cristo, que nunca cometeu um pecado, se doou, se entregou na cruz e permitiu levar sobre si todo o pecado para que nós possamos ser salvos. Senhor Deus, abençoe cada uma das pessoas que está aqui nessa live conosco. Senhor, todas as pessoas que precisam ouvir as palavras de saúde que nós temos divulgado, faça com que essas pessoas cheguem até nós, Senhor. E todas as pessoas que não são para estar aqui, Senhor, faça com que essas pessoas se vão daqui, Senhor. E que nós possamos ser abençoados pela sua palavra, que nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos contar com a cobertura da sua proteção, Senhor, que possamos estar debaixo das suas asas, Deus. Deus, nós reconhecemos o seu nome, Senhor, como o único Deus que está acima de todos, Senhor. E nós somos seus filhos e seus servos, porque recebemos Jesus, Senhor, porque nos tornamos co-herdeiro de Cristo a partir do momento que aceitamos, Senhor, o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós e que ele ressuscitou e está vivo. Ele venceu na cruz, nos libertando de todo pecado. Senhor, obrigada por mais essa semana. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E aí vamos falar sobre produtividade aqui na nossa live de hoje. Já pode mandando a sua pergunta, se você quiser saber sobre produtividade, vai mandando a sua pergunta e eu vou começar falando para vocês sobre como nós podemos ser mais produtivos durante a nossa semana, durante o nosso dia. A maneira como você começa o seu dia vai determinar toda a produtividade do seu dia. Se você começa o seu dia cheio de energia, você vai ir até o final do dia com bastante energia. Se você diminui a sua frequência pela manhã, você vai ter essa frequência diminuída até o final do dia. Então, a maneira como você começa o seu dia vai determinar muito sobre a sua produtividade. Eu vou produzir mais um pouquinho. Mas se você produzir mais um pouquinho na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, a sua semana vai ser como um todo bem mais produtiva. Então, a nossa produtividade, ela já começa na cama, antes da gente levantar. Eu não sei se vocês já repararam, mas os bebês, quando acordam, eles espreguiçam. Não só os bebês, as crianças também. Eu tenho um filho que, dentro dos próximos dias, aí vai fazer 8 anos, e eu tenho uma bebezinha de 1 ano. Todos eles, durante esses 8 anos, eu tenho observado que todos os meus 3 filhos se espreguiçam na hora de levantar. Um gato, quando acorda, um cachorro, quando acorda, se espreguiça na hora de levantar. Quando você está espreguiçando, esticando seus músculos, você está ativando as suas células. Você está fazendo com que o seu corpo ele fique mais saudável e pronto para levantar. Então, uma dica ainda na cama para você ter um dia mais produtivo é acordar e espreguiçar. E se você é daquelas pessoas que, assim como eu, precisa acordar com um despertador, evite a função soneca. Quando você coloca a função soneca, você vai se tornando um procrastinador sem perceber. O que é um procrastinador? Alguém que tem alguma coisa para fazer, quer fazer isso, mas deixa para depois. É essa mensagem que você manda para o seu cérebro logo pela manhã. Estou procrastinando. É essa mensagem que você envia para o seu cérebro quando você está aí usando a função soneca do seu celular. Então, evite usar a função soneca. Coloca ali o despertador na hora que você precisa acordar. Simplesmente levante-se na hora que o despertador tocar. Uma dica para você fazer isso é colocar o despertador longe da cama.
Quando você coloca esse despertador longe da cama, você tem a obrigação de levantar para desligar. Aí você já levantou, aí engrena, aí vai, tá? Então, levante-se logo pela manhã. E levantando logo pela manhã, não use a função soneca. E se você é daquelas pessoas que sempre usa a função soneca, o seu cérebro entende que aquele momento de levantar não é tão importante, que você pode deixar para depois. E muitas vezes, quando você vai dando mensagens para o seu cérebro, você se torna aquela pessoa que começa muitas coisas e não finaliza as coisas. Tem sempre coisas por finalizar. Então, para evitar a procrastinação, isso é interessante e é algo que a gente deve sempre fazer, é justamente evitar a função soneca, tá? Eu não vou nem comentar sobre dormir com o celular do lado da cabeceira, do lado do travesseiro. O ideal é você comprar um despertador com luz vermelha e que ele não fique aceso o tempo inteiro. Eu comprei um super tranquilo, a pilha, porque se você colocar a tomada na sua cabeceira, ali, colocou a tomada, tá carregando, tá passando corrente elétrica ali na sua cabeceira. A minha cabeceira da cama tem os lustres de um lado e de outro, e tem as tomadas de um lado e de outro. E isso faz com que, se eu ligar qualquer coisa ali, corra corrente elétrica na cabeceira da minha cama. Eu não quero isso. Isso vai me prejudicar. Então, também todas as atitudes que a gente já falou, inclusive na live da semana passada, sobre sono, sobre higiene do sono, elas vão refletir quando você acordar, porque você precisa acordar com maior disposição. Nesse sentido, você acordando com maior disposição, você vai ser também mais produtivo. Então, corrente elétrica na cabeceira do celular, na cabeceira da cama, usando, carregando o celular, nunca. Nem carregando outro tipo de dispositivo. Por isso, dê preferência por despertadores a pilha com luz vermelha. Por que com luz vermelha? Você vai dormir e a luz, se for branca, se for uma luz azul, se ela tiver o comprimento de onda azul, vai fazer o seu corpo entende, não é só os seus olhos que vêm, eu tô de olhos fechados, sim, mas o seu corpo ele tem receptor no corpo inteiro, e o seu corpo vai entender que tem luz azul e que é dia. Não, você precisa dormir num quarto totalmente escuro. Então, um dos jeitos de você acordar mais bem disposto é assim que esse despertador tocar, você desligar, procura um despertador sem função soneca, você desliga, levanta e abra o seu quarto. Deixa a luminosidade entrar. Expõe a sua retina à luz do sol, à claridade natural. Isso vai regular o seu ciclo circadiano, vai aumentar o seu cortisol e você vai ficar mais bem disposto. Reginaldo está perguntando aqui. Doutora Edicele, melatonina é bom para dormir? Melatonina é essencial para dormir. Todos nós produzimos melatonina para que a gente possa ter a indução do sono, pegar no sono, e para que a gente possa fazer a manutenção do sono, permanecer dormindo. A melatonina dá um sono gostoso, dá um sono gostoso. Se você não produz melatonina naturalmente, isso pode acontecer por excesso de luz à noite ou por outros motivos que você desregulou o seu ciclo circadiano, excesso de cortisol, aquela pessoa que chega estressada do trabalho tarde, que demora a desestressar, ou pela melatopausa, a gente fala muito em andropausa, em menopausa, mas a gente fala muito pouco em melatopausa, e a gente vai evoluindo e envelhecendo, e à medida que a gente envelhece, a gente diminui a nossa produção de melatonina. Então, a gente deve usar aí, quando chega na melatopausa, se a gente está percebendo que a gente está dormindo menos, com menor qualidade de sono e acordando cansado, sim, a gente deve usar melatonina. A Roberta está falando aqui, eu uso melatonina com extrato de grifônia. Ótimo, ajuda bastante a dormir. Inclusive, a gente pode até falar, hoje a gente está falando sobre produtividade, mas a gente pode até falar sobre insônia. É uma das coisas que a gente pode falar, um dos temas que a gente pode abordar nas nossas lives matinais, né? Então,
eu uso melatonina para dormir, eu uso o que para acordar? Qual o hormônio que vai me dar disposição pela manhã? Qual o hormônio que vai fazer eu acordar cheio de energia? Cortisol, né? Cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse? É, quando ele está muito elevado. Mas ele também é o hormônio que faz você acordar com disposição. A pessoa que acorda e o cortisol está baixinho, essa pessoa pode ter síndrome da fadiga adrenal. O que seria essa síndrome? As adrenais, que são duas glândulas que se localizam em cima dos rins, ficam fadigadas, ficam cansadas e diminuem a sua produção de cortisol. Dessa forma, com uma produção de cortisol diminuída, essa pessoa pode acordar como quem precisa de um guindaste para sair da cama. Aquela pessoa que acorda assim, ai, não acredito que é dia. Ai, queria dormir mais um pouquinho. E aí já acorda reclamando. Então, o ideal é o quê? A gente tem uma sensacional produção de cortisol pela manhã. O que aumenta a produção de cortisol? Exposição à luz solar natural é uma das coisas que aumentam a produção de cortisol. Além da exposição à luz solar natural, alguns nutrientes aumentam a produção de cortisol, como, por exemplo, vitamina C, como, por exemplo, a vitamina B5, pantotenato de cálcio é um exemplo, é um vitâmero da vitamina B5, e aí a gente pode usar de 150 a 500 miligramas, às vezes de 50 até 500 miligramas de pantotenato de cálcio. As doses mais usuais giram em torno de 150 a 250 miligramas, que é a vitamina B5. A gente tem que olhar também para os nossos minerais, como o zinco e o magnésio. Outro nutriente que é essencial que a gente tenha em mente para fazer as nossas adrenais ficarem mais fortalecidas é a vitamina D. E, claro, também a gente pode precisar da vitamina A, tá? Então, esses nutrientes, eles são nutrientes essenciais para que a gente tenha uma função da adrenal. Existem outros nutrientes, mas esses são os principais. Então, suplementar esses nutrientes ajuda a gente a ser mais produtivo. Eu uso melatonina, faço uso de hormônios bioidênticos, porém eu acordo na madrugada. Aí tem que saber o seguinte: esses hormônios bioidênticos que você faz uso estão mesmo na faixa ideal, otimizada para o seu quadro de saúde? Porque muitas vezes, quando a pessoa usa os hormônios bioidênticos, muitas vezes ela já está na menopausa. Não sei se é o seu caso, porque em outros casos a gente também pode usar aí os hormônios bioidênticos. E se já tiver na menopausa, o que a gente tem que prestar atenção é a progesterona. Progesterona transdérmica é boa? Sim, mas a progesterona sublingual para o sono, ela é melhor ainda. Você pode usar doses mais altas de progesterona sublingual, ajuda muito no tratamento da insônia. E a melatonina, não adianta só você usar uma melatonina de pronta liberação, aquela que libera rápido, você tomou e essa melatonina liberou rápido. Não adianta você usar só essa melatonina. Aí você vai ter que escolher uma melatonina slow release, dual action, de liberação prolongada, de preferência, uma melatonina que faça picos de liberação. Tem até a Melatotime, né? O que é isso? É uma melatonina que você toma, uma indústria ali patenteou uma melatonina que consiga um jeito de fazer essa liberação de melatonina. E aí você toma melatonina, na hora que você tomou, passa um tempinho aí, ela faz um pico de liberação. Aí você pega no sono, aí você induz o sono, aí você tem aquela vontade de dormir. Aí você tomou essa melatonina, ela vai continuar ali e depois, no meio da madrugada, ela vai dar outro pico. Você vai ter um outro pico de melatonina, uma outra liberação de melatonina no meio da madrugada. Acontece que você permanece dormindo. Isso é uma melatonina
que tenha dual action, 2 picos de liberação de melatonina. Pode ser por isso também. Um outro motivo da gente acordar de noite são as radiações eletromagnéticas. Não durmam com luzes acesas e não durmam nem televisão ligada na tomada, no quarto. Gente, assim, para ser sincero, na minha opinião, todo mundo devia ter no máximo um aparelho de televisor em casa, né? Se todas as casas que eu morasse já não tivesse painel de televisão na sala, eu já pensei em não ter televisão. Mas, enfim, a gente muitas vezes recebe visita e tem um painel de televisão lá e não coloca a televisão, fica feio, não fica estético, não fica decorado. Eu tenho um televisor na minha casa. Não é porque eu não posso ter um televisor em cada cômodo. Graças a Deus eu poderia, é porque eu escolho não ter isso. O televisor divide a família e vai acabar com a sua saúde pela manhã também, tá? Então, evite ter televisão no quarto. Se você tem televisão no quarto, evite assistir televisão à noite. E se for assistir televisão, na hora de dormir, tira a televisão da tomada, tá certo? E aí, um outro motivo de você acordar durante a madrugada, quem acorda durante a madrugada não tem uma disposição, uma produtividade maravilhosa durante o dia. É ter pico de cortisol noturno. Como que eu descubro se eu tenho pico de cortisol noturno? Eu faço exame de cortisol salivar. Você vai fazer os exames de cortisol salivar e a gente vai avaliar as curvas de cortisol. E aí, de vários exames durante o dia, são várias coletas, tá? E aí a gente consegue avaliar as curvas de cortisol e consegue saber se você tem um pico de cortisol noturno. Se o seu cortisol de noite está aumentando, a gente tem que regular essa produção de cortisol, porque o cortisol, ele não é igual assim a vitamina D que a gente tem que dosar em qualquer hora não é que a gente tem que dosar, tá? Que se a gente dosar a qualquer hora do dia, tá num nível ideal. Não, o cortisol, ele é o contrário da melatonina. De manhã, a melatonina tem que estar baixinha e o cortisol tem que estar alto. Aí chega de tarde, o cortisol tem que estar caindo e a melatonina tem que começar a aumentar. De noite, na hora de dormir, a melatonina tem que estar lá em cima e o cortisol lá embaixo. Na madrugada, a mesma coisa, a gente tem que ter um cortisol baixo e uma melatonina maior, para que de manhã volte a ter esse ciclo. Então, o cortisol alto é um dos problemas que pode estar ocorrendo que causa despertares noturnos. A pessoa acorda no meio da noite, tá? O que eu posso usar para esse cortisol alto à noite? Tem que identificar o motivo pelo qual esse cortisol está aumentando, né? Uma das coisas é aquelas pessoas que trabalham em lugares como shopping. Você já percebeu que você entra no shopping e você não sabe se é dia ou se é noite, e às vezes você entrou de dia, na hora que você sai, você fala, nossa, já escureceu? O shopping, ele é planejado para você perder a sensação de tempo, para você passar muito tempo ali dentro, para você comprar mais. Então, pessoas que trabalham em shoppings, em lugares que não entram em luminosidade natural, podem ter essa desregulação. E pessoas que sofrem estresse de noite podem ter essa desregulação. Existem duas plantinhas que são fitoterápicas, que são maravilhosas para reduzir o cortisol quando a gente tem esses problemas de hipercortisolismo, né? Uma quantidade de cortisol além do que a gente deveria ter. A ashwagandha e também a rhodiola rósea. A rhodiola rósea também é usada para depressão, para estados ansiosos, para distúrbios de cortisol, para estresse, para enxaqueca. E a ashwagandha, ela também tem suas outras aplicações, mas também é usada para reduzir aí os níveis de cortisol. Aí vem a Carrie perguntando assim, ó, a Jocélia falou aqui, ó, sim, está na menopausa, né? Então tem que avaliar esse uso de progesterona aí também, que a deficiência de progesterona também pode causar esses sintomas. A Kelly perguntando, manteiga ghee é saudável? Aí, Carrie, é aquela história, né?
Se eu fosse você, corria lá na outra plataforma e assistia a live sobre leite. Aí você vai entender um pouco da manteiga ghee. Se a gente tiver um gado de qualidade, a manteiga ghee é saudável. Se a gente tiver um gado que não é de qualidade, um gado que come muita ração, tomou muitos remédios e tudo, isso pode acumular na gordura do leite. E aí essa manteiga pode não ser saudável. E aí depende saudável para quem também, né? Porque se for para uma pessoa que é alérgica, depende saudável para quem. A manteiga ghee, se, por exemplo, pacientes oncológicos, se eles retiram totalmente o leite e retornam com a manteiga ghee, geralmente eles passam mal. Então, são pacientes que, por exemplo, não podem consumir a manteiga ghee. Mas se você tem aí um produtor que você conhece, que é de qualidade, uma manteiga mais pura e tudo, você pode fazer uma manteiga ghee de um produtor de qualidade e pode se beneficiar com os nutrientes que tem na manteiga ghee, tá? E aí, além disso, para ter uma semana, e aí você falou da manteiga ghee, para a gente ter uma maior produtividade, a gente também tem que tomar cuidado com o nosso café da manhã. Vou falar para vocês aqui o cuidado que a gente tem que tomar com o nosso café da manhã. Reginaldo está falando aqui, eu desligo tudo, tem que desligar tudo mesmo, Reginaldo. Eu só não desligo a geladeira. Meu quarto é totalmente escuro e nada de eletrônicos. Isso mesmo, Jocélia, tem que ser assim. Gratidão de nada. A Carrie está perguntando assim, mas como ela é feita superaquecendo, não seria maléfico? Superaquecendo a manteiga ghee, que você está perguntando? Que aí eu vou te responder. Não entendi, Carrie. Me fala aqui de novo, tá? O Kari, não sei se é Kari ou se é Carrie. Então, vamos lá. Vamos falar do café da manhã. Lena, bom dia. Seja muito bem-vinda. Vamos falar de um café da manhã para produtividade. Hoje eu já acordei e tomei meu café com leite de coco. Pela manhã, logo, eu já tomei 50 ml em jejum de bebida funcional de aloe vera para cuidar do meu trato gastrointestinal. E permaneci ali em jejum. Depois eu já tomei o meu café com nutrientes. Hoje a gente encontra uma gama de produtos que são bons e a gente pode usar esses produtos no nosso dia a dia para poder ter mais disposição. Então, eu tomei o meu café com nutrientes e com leite de coco. Leite de coco em pó, só leite de coco, mais nada na composição ali. E já me gerou saciedade, eu não comi nada. Então, eu ainda estou em cetose, eu ainda não fiz pico de insulina. E se você quer ter uma produtividade maior na sua manhã, você tem que se preocupar em não fazer pico de insulina logo pela manhã. Como eu te disse, o modo como você passa a sua manhã, você vai conseguir permanecer durante o seu dia. Então, o ideal para que você tenha uma maior quantidade de horas em cetose é você não quebrar o jejum com nada que tenha açúcar ou carboidrato. Qual a melhor maneira de você quebrar o seu jejum? É usando ovos, outros tipos de proteína, existem pães proteicos, tem um pãozinho que é sensacional, que o gosto é maravilhoso, que você pode cozinhar o peito de frango. Eu já tenho a receita aí no meu feed, gente. Vai lá na minha timeline e acha pão cetogênico. A receita é super fácil. Você vai bater no liquidificador um peito de frango cozido e desfiado. Pode ser qualquer outro tipo de carne. Eu uso peito de frango. Você vai colocar ali ovos, você vai colocar banha de porco, óleo de coco, e você vai temperar isso, vai bater tudo no liquidificador. Depois você vai misturar com fermento biológico, colocar numa forma untada e levar para assar. Tem aí a receitinha direitinho no meu feed. Você pode acordar de manhã e comer um pão cetogênico. E aí, quando a gente faz na nossa casa, a gente faz com os mais diversos recheios, como, por exemplo, às vezes a gente coloca tomate picadinho, às vezes a gente usa orégano, às vezes a gente usa azeitona. Meu esposo gosta de cebola, eu já não gosto.
Então, a gente pode fazer esse pão cetogênico e você não quebra o jejum durante a manhã. Hoje de manhã, por exemplo, um lanche que eu mandei para o meu filho, meus filhos não têm gostado de acordar e logo tomar café da manhã. Não precisa de você acordar, da sua criança acordar e logo tomar café da manhã, tá? Isso a gente vai criando hábitos nos nossos filhos que vão repercutir durante toda a vida, né? Então, se você obriga a sua criança a comer de manhã, principalmente comer aquele pãozinho, aquela caneca de café com leite, você está obrigando a sua criança a criar um hábito que não é saudável para ela. Então, os meus filhos, eles estudavam à tarde e tomavam um café da manhã um pouco mais tarde. Acordavam ali, aí despertavam, brincavam. Quando era mais ou menos umas 8h30, aí eles iam tomar café da manhã. Quando eles começaram a estudar de manhã, eu acordava, fazia o café da manhã, colocava os colocava ali à mesa para tomar o café da manhã e eles não sentiam fome. Então agora eu não obrigo a tomar o café da manhã, eles vão em jejum para a escola. Ai meu Deus, minha criança está em jejum. Sua criança não vai morrer de ficar em jejum. Lá na escola eles vão tomar o café da manhã dele. Né? Hoje eu estava separando para o meu filho mais velho abacate, para ele fazer o de jejum dele com abacate. Você pode fazer o seu de jejum com abacate também. Tá? Então, pode usar um pão cetogênico, pode usar ovos mexidos, pode usar um omelete ou uma omelete, pode usar um suco detox, pode usar um café com leite de coco, pode usar um Bulletproof Coffee, que é uma coisa sensacional e maravilhosa. Pode usar abacate, pode usar coco. A Roberta está falando aqui, ó, 300 gramas de quinoa com 5 claras, sal e fermento. E ela faz um pão e ela falou que é super gostoso, né? Que é o pão de quinoa. A Roberta contribuindo aqui para a nossa live. Então, a gente tem que ter a noção de que a gente precisa saber fazer o nosso de jejum. E esse de jejum, ele precisa ser cetogênico, com pouco açúcar. Nutrientes que ajudam o cérebro. O ideal é que pela manhã você use os nutrientes que ajudam o cérebro. É bem interessante que eu acho que Deus já colocou uma marquinha aí nas coisas para a gente poder lembrar do que pode ajudar o cérebro. Se você pensar em uma cenoura, você cortou a cenoura em rodelinhas, não parece um olhinho? Né? Às vezes eu vou decorar um pratozinho para as minhas crianças, coloco uma cenourinha de cada lado, cortada em rodelinha, parece os olhinhos. Então, cenoura, sim, tem vitaminas ali que são essenciais para a visão. Se você olhar uma noz, abre uma noz, as nozes têm nutrientes bons para o cérebro. Então, nozes, brócolis, frutas que são mais arroxeadas, como as amoras, as framboesas, tem nutrientes que são bons para o cérebro, né? Tem bioflavonoides ali. E isso faz com que a gente tenha maior produtividade. Ômega, o consumo de ômega também, você tomou um café da manhã, consuma ômega. O ômega rico em DHA, são nutrientes que vão ajudar na produtividade, tá? Hoje, por exemplo, eu tomei um café com leite de coco, usei a minha bebida funcional de aloe vera óleo, fiquei 30 minutinhos em jejum, tomei meu café com leite de coco. O que foi esse café? Eu coloquei no leite de coco em pó na água quente e coloquei Brainstorm, que é uma bebida que já vem pronta da Essential, que tem ali cafeína, coenzima Q10, entre outros nutrientes que são nutrientes que estimulam, que ajudam a gente ficar estimulado. Você ser estimulado pela manhã, tudo bem. Isso eu não vou fazer o consumo à noite. Por quê? Porque vai me estimular, vai atrapalhar a redução do meu cortisol e o aumento da minha melatonina.
Então, outro jeito de você ser produtivo pela manhã é justamente consumindo os alimentos que são mais cetogênicos, e além dos alimentos que são mais cetogênicos, você pode consumir aí também bebidas estimulantes, tá? Doutora, toma antibiótico, posso tomar probiótico? É obrigatório. Tomou antibiótico, tem que tomar probiótico. E acabou o antibiótico, a necessidade de probiótico pode permanecer de 6 meses até a 2 anos. Um outro jeito da gente ser produtivo é a gente usar probióticos que estimulam a cognição. O nosso intestino, ele é chamado de segundo cérebro. Esse intestino, chamado de segundo cérebro, ele não é chamado de segundo cérebro à toa. O intestino tem uma quantidade de neurônios, assim, que você nem pode imaginar. Então, todas as vezes que você tem um problema intestinal, a sua produtividade está comprometida. Eu indico muito, às vezes, o neuropsiquer para os meus pacientes que têm depressão, ansiedade. Mas o neuropsiquer, ele pode ser usado, são probióticos. A gente usa mais ou menos para adultos, neuropsiquer 100 miligramas, é uma média de dose. Já são cepas de probióticos já patenteadas, porque são uma quantidade ali de cepas de probióticos numa mesma cápsula. E o neuropsiquer, se ele usado durante 90 dias direto ou mais 6 meses ou mais, ele também ajuda na cognição. De tanto que esses probióticos e essa microbiota é importante para a cognição, né? Além disso, gente, um outro nutriente que é importantíssimo para a cognição, a gente falou da vitamina D relacionada à saúde das adrenais, mas a vitamina D, tá? E o iodo, né? O nosso cérebro também usa iodo. Tem gente que acha que iodo só serve para tireoide, não. Iodo serve para a mama, para o útero, para o cérebro, para a pele, para a gente desintoxicar adequadamente. Então, o iodo, ele também ajuda, é um nutriente que ajuda na nossa cognição, né? Outra coisa que pode atrapalhar a nossa produtividade é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo vai deixar você todo desregulado e você vai ser aquela pessoa sempre down, pouco produtiva. Então, tem que checar a saúde da tireoide, tá? Deixa eu ver que eu acho que alguém fez uma pergunta aqui. Lucidalva, vou deixar lá na outra plataforma que começa com Y, tá? Vou deixar gravada lá. E para quem não é inscrito ainda, a gente tem esse canal aqui no Insta e a gente tem um canal também lá na outra plataforma. Já se inscreve no outro canal, ativa as notificações para que você receba todas as vezes que a gente estiver online. E a gente está produzindo conteúdo de qualidade para você, para que você possa o tempo inteiro estar consultando esse conteúdo. Então, já vai lá que a gente já fez lives riquíssimas sobre glúten, sobre leite, sobre transtorno de déficit de atenção, sobre hiperatividade, sobre pele, intoxicação. Então, já se inscreve lá no nosso canal, tá? Ainda sobre produtividade, a gente tem a necessidade de ativar a nossa área de produzir. Ó, tô com um roxo aqui, ó. Isso é mãe de menino. Meus meninos fazem jiu-jitsu e querem treinar os golpes comigo, gente. É mole. E aí a gente tava rolando com os meninos, não entendo nada de jiu-jitsu, tá? Tava só brincando mesmo. E de vez em quando eu saio com um roxo, porque são os dois juntos. Mãe de menino é assim, né? Mas vamos lá, voltando aí a produtividade. A gente tem que ativar durante a manhã o nosso cérebro, a nossa área pré-frontal, a nossa área frontal, essa parte da frente do nosso cérebro. Essa parte da frente do nosso cérebro é uma área de tomada de decisões. Quando a gente ativa essa área, quando a gente está em meditação, em oração, ajoelhado ou em prostração com o rosto para baixo, posição de oração. Tudo isso faz a ativação dessa área. Então,
Hoje vocês viram que a gente começou a nossa live com uma oração. Por quê? Porque a oração ela serve para aumentar a produtividade. Você aumenta o fluxo sanguíneo nessa região em 25%. Isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos que fizeram ressonância magnética de pessoas que não estavam orando e pessoas que estavam orando. E viu que em todas as pessoas estudadas aumentou o fluxo sanguíneo numa média de 25%. Isso é muito representativo. Então, o ideal é aumentar o fluxo sanguíneo. Então, pela manhã, a oração é muito importante, a meditação é muito importante, a posição de humildade, né? Abaixar a cabeça para orar. Aqui eu orei para vocês, que eu estava de frente para a câmera, eu orei com vocês, com a cabeça erguida, mas muitas vezes eu estou diante do Senhor, eu me ajoelho e abaixo a cabeça para orar. Essa posição ajoelhada, com a cabeça baixa, né, ajuda a melhorar a circulação nessa região, e isso faz com que a gente fique mais, tome decisões melhores, porque o fluxo cerebral na região da tomada de decisões, na região do comportamento, né, que é essa região anterior do cérebro, fica um fluxo maior, então aumenta a nossa produtividade também. Mas 2 hábitos que é maravilhoso que você tenha, que vai aumentar a sua produtividade, é o exercício físico. E aí eu sempre falo da musculação, né, gente? Porque você fazer musculação é você manter massa muscular e massa óssea, além de manter um shape bem melhor do que quem é sedentário, né? Mas aqui eu não vou falar de musculação, eu vou falar de cardio, de aeróbico. Por quê? Por mais que para você manter músculo e massa óssea, a musculação é muito melhor, prevenir osteoporose, tem vários aí benefícios fazer musculação. O cérebro ele vai gostar mais de exercício cardiovascular e aeróbico. Então, para o cérebro é melhor que você faça caminhadas, corridas, esses exercícios vão ajudar o fluxo sanguíneo cerebral, vai melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, né? Então, exercício físico pela manhã. Se você pegar a maior parte dos livros que ajudam a você a ter livros de autoajuda para aumentar a produtividade, e eles sempre comentam dos homens mais ricos do mundo. E aí eles pegam homens que são extremamente homens e mulheres, né? Não só homens, homens aqui generalizando o ser humano, tá? Eles pegam pessoas que são extremamente produtivas e fazem uma lista. Alguns desses livros que eu já li, eles têm aí uma lista dessas pessoas, o que essas pessoas fazem pela manhã. A maior parte dessas pessoas faz exercício físico pela manhã pelo menos 3 vezes por semana. Por que pela manhã, gente? Eu vou dar o meu exemplo. Muitas vezes eu programo de fazer o exercício físico à noite e aí acontece uma coisa durante o dia, outra coisa, eu sou chamada na escola, aí tem uma reunião, aí alguém tem que ajudar um paciente de urgência que está precisando, e nessa onda acaba sumindo o meu tempo de fazer exercício físico. Então, quando você faz o exercício físico pela manhã, doutora, mas eu trabalho às 7. Se você tem uma academia de 5 a 6, vá de 5 a 6, durma mais cedo. Você faz o exercício físico pela manhã, você também vai ativar muito a circulação do seu cérebro e vai manter uma produtividade maior ao longo do dia. Tirando isso, a sua disposição para fazer exercício físico no final do dia, quando você já está cansado, é uma disposição muito, muito menor. Outra coisa, para você melhorar, é a hidratação. O nosso cérebro também tem uma boa quantidade de água. E quando a gente está desidratado, o nosso cérebro ele é afetado negativamente. Para você se hidratar, aqui eu não tenho só água. Eu tenho uma água com pH alcalino
A vela do meu filtro, ela tem magnésio também. E aqui eu tenho sal integral. Então, faça o uso de água com sal integral. Esse sal integral vai fazer você permanecer mais hidratado, vai fazer as suas células absorverem essa água, né? Aquela pessoa que toma muito líquido vai fazer xixi toda hora e fala assim: ó, eu tomo líquido, eu vou fazer xixi imediatamente. Essa água não está entrando no meio intracelular, ela está sendo filtrada pelos rins e eliminada. Está faltando minerais para essa água entrar no meio intracelular. Então, o sal integral, ele faz isso com você. Então, o ideal é tomar água com sal integral. Você toma essa água e vai permanecer mais hidratado. O seu cérebro vai também ser mais hidratado e vai ficar melhor. A Roberta falando, perfeito, pois perdemos muito minerais durante o sono. A gente tem uma necessidade gigantesca de mineral. A gente não perde mineral só durante o sono, a gente perde também mineral durante a transpiração quando a gente faz exercício físico. E tem que ser assim, a gente tem que transpirar, porque a transpiração não elimina só minerais, elimina principalmente toxinas. Se você pegar uma pessoa com câncer de pele, você pergunta para ela assim: quanto tempo tem que você não transpira, que você não sua, que você não fica suado? Aí ela para pensar e fala assim: como é que você sabe que eu não suo? Né? Não elimina a toxina, essa toxina fica toda presa ali na pele e pode gerar um câncer de pele. Então, o ideal é a gente fazer uso de minerais também, tá? E a gente tem uma boa quantidade de minerais nos sais integrais. Então, a gente tem que... A hidratação também vai ajudar na produtividade diária. A hidratação, o exercício físico, uma boa noite de sono. Gente, nada melhor que um banho, né? E aí, eu vou falar do hábito de banho gelado. Se você toma banho gelado todos os dias, gente, se a água estiver bastante gelada, você pode induzir, e aí eu não estou falando de banho gelado, eu estou falando de água gelada. Tem gente que compra um freezer para quem não tem banheira, e para quem às vezes até tem banheira, mas não quer ter o trabalho de encher a banheira de gelo, e enfim, compra um freezer ali, depois enche deixa ali algumas pedras de gelo e todo dia mergulha naquele freezer e sai daquele freezer, fica alguns minutos ali, né? O hábito de submeter o seu corpo a temperaturas extremas, frias, faz com que você produza algumas citocinas e aumente a sua resiliência. Você vai ficar, o corpo tem mais resiliência, fica mais saudável. Mas eu vou dar um exemplo, nem todo mundo funciona igual. Eu já experimentei tomar banho gelado pela manhã. Gente, para mim é uma tortura, né? Acaba com o meu humor. Para mim é método de tortura, né? Água fria, eu prefiro, se a água da piscina tiver, porque para aquecer a piscina demora uns 2 dias para ela aquecer mesmo, né? Então, se o aquecedor ficou desligado por algum motivo, se ninguém lembrou de ligar o aquecedor e tudo, e a água da piscina estiver gelada, eu prefiro não entrar. Eu me sinto muito mais confortável do lado de fora. Eu sou igual gato para água fria. Então, para mim, é método de tortura. Você tem que ver para você se funciona para você ou não. Se meu marido toma um banho gelado, ele acorda todo feliz e sai, tá tranquilo. Eu tomo um banho gelado, eu acordo com humor eu fico com humor daqueles que ninguém nem aguenta ficar perto de mim. E destruiu o meu dia. Então você tem que ver aquilo que funciona para você. Nem tudo que funciona para a maioria das pessoas funciona para você. Então comece aí a lidar com um autoconhecimento. Né? Às vezes eu vou falar aqui para você, ó, tal nutriente é maravilhoso para produtividade. Eu vou dar um exemplo aqui do DHA. Né? DHA é maravilhoso para produtividade, que tem no ômega 3. Né? Se você procurar um ômega 3 com predominância de DHA, é ótimo para produtividade. Mas eu tenho um paciente que ele é alérgico a ômega. 2 pacientes, não é um só. Eu tenho 2 pacientes alérgicos a ômega 3. E aí, vai ser maravilhoso para esse paciente? Não, não vai.
Eu tenho alguns pacientes que são veganos, vêm suplementar comigo. E se eu usar um ômega derivado de peixe para eles, o peso na consciência deles é tão grande, porque eles acham aí um crime comer animais e tudo, que vai fazer mal ao invés de fazer bem. Então, eu sou a favor do veganismo, eu sempre explico que o veganismo pode trazer consequências inadequadas, né? Ainda do jeito como é feito hoje, porque a maioria das pessoas que são veganas, às vezes elas comem uma grande quantidade de carboidratos, não comem alimentos, aí tem que, enfim, teria que ser uma aula sobre isso, né? Mas, enfim, o ideal do vegano é comer alimentos germinados, e essas pessoas não germinam o alimento em casa porque não tem tempo. E aí, não comer alimentos germinados leva também a desnutrições. E aí, eu sempre explico para os pacientes e tudo, mas eu respeito todos os meus pacientes. Eu respeito as opiniões que são diferentes da minha. E, essencialmente, a gente precisa de ter aí uma noção de que a gente precisa personalizar as coisas. Então, para quem tem alergia a ômega, para quem tem alergia a frutos do mar, crustáceos, para quem é vegano, esse DHA não vai fazer bem igual faz bem para eu e você que comemos carne e não temos alergia, tá? A Regiane falou aqui, para mim funcionou o banho frio, rapidinho, para dormir, até o TSH melhorou, para mim não funciona. Eu fico com um humor tão ruim, mas tão ruim que eu azedo até o humor da minha casa. Mas que bom, para muita gente funciona, ok? Doutora, taurina também ajuda? Ajuda muito. Eu uso 1 grama de taurina pela manhã e 1 grama à noite. Percebi que ajuda fazendo um paralelo. Ajuda muito. Os energéticos, a maioria deles, se você virar lá e olhar, é claro, gente, eu não vou entrar em detalhes de todos os componentes dos energéticos, porque tem muitos componentes que são péssimos para a saúde, tá? Corantes, edulcorantes, né, que são aí os adoçantes. Mas vamos lá. Se você pega um energético e olha, tem energético que também é bem bacana de usar, tá? Se você pega um energético e olha, tem lá uma grande quantidade de taurina. O que a taurina faz? A taurina, ela deixa você mais concentrado. O energético tem ali cafeína para te estimular e outras substâncias que podem te estimular. Só que às vezes você fica estimulado e sem foco. A taurina não, a taurina vai ali e te concentra, aumenta o seu foco, deixa você mais concentrado. Então, taurina é um suplemento sensacional para produtividade, tá? Existem vários outros suplementos que a gente pode usar para produtividade e a gente pode até fazer um conteúdo sobre esse também. Suplementos que podem ser usados para produtividade. Então, vou deixar essa live aqui salva. Eu vou pedir você para comentar sobre qual assunto você quer saber. Já deixa a sua curtida, já curte, já dá o like e você vai me ajudar a compartilhar conteúdo de qualidade e a entender o que é que você quer para a gente poder ter assuntos de qualidade aqui. Então, escreva aí para mim qual assunto você quer para a próxima live, que a gente está sempre trazendo os assuntos que vocês preferem. Um beijo no seu coração. A gente vai se vendo durante o dia. Até breve. Tchau, tchau.